Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um audiocast. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Confesso que já estava com saudade de gravar e espero que vocês gostem bastante do nosso episódio de hoje. Nós vamos mergulhar num tema que vocês escolheram, que é exatamente o de maior dúvida e que gera mais discussões, que é o tal do carboidrato. Será que eles são realmente vilões? Hoje nós vamos entender melhor como diferenciá-los e aprender a fazer escolhas mais saudáveis. Também trago hoje uma ferramenta visual incrível que eu desenvolvi para ajudar os meus pacientes a fazer melhores escolhas e acredito que vocês vão poder se beneficiar também dessa pirâmide dos carboidratos. Vocês podem baixar aí o card colecionável para que vocês tenham como ferramenta para fazer as escolhas de vocês. Então a gente vai conseguir orientar melhor os hábitos alimentares a partir dessas escolhas, tá bom? E eu vou explicar passo a passo também como funciona a nossa pirâmide. Mas então vamos lá? Primeira coisa, eu quero falar o que são carboidratos, tá? Os carboidratos, eles são macronutrientes encontrados em muitos alimentos e bebidas e são vitais como a principal fonte de energia do nosso organismo. Eles são divididos em 3 categorias principais: os açúcares, os amidos e as fibras. Mas classicamente a gente divide eles como carboidratos simples e carboidratos complexos. E aí a gente vai entender melhor sobre quais são cada um desses. Então, os carboidratos simples são os carboidratos refinados, né? Que são aqueles mais processados, que são removidos, então, a fibra e boa parte dos nutrientes. Um exemplo disso inclui o pão branco, as massas e muitos dos cereais, como o arroz polido, por exemplo. Por outro lado, nós temos os carboidratos complexos, que daí a gente está falando de grãos integrais, frutas, vegetais, que retêm então a sua fibra e têm um impacto mais positivo na nossa saúde. Para quem já assistiu, né, já ouviu aí o nosso episódio falando sobre a tríade, já entendeu muito bem como fazer a combinação dos carboidratos mais simples, que tem mais amido. A gente tem fórmulas, então, de consumir e assim diminuir o impacto sobre a glicemia. Mas então vamos lá. Qual é o impacto que a gente tem dos carboidratos mais simples com relação à glicemia e por que eles se tornam então vilões, tão ditos vilões, acredita-se, né, que sejam vilões? Primeiro ponto é que a partir do consumo mais alto de carboidratos simples, a gente vai ter picos de glicemia, porque ao ser, então, digerido, a gente vai quebrar esse carboidrato em partículas menores e vai transformar isso em glicose. E aí a gente vai ter um pico muito alto de açúcar e nesse momento o nosso pâncreas tem que trabalhar muito rapidamente para produzir insulina suficiente para retirar. Quando a gente combina esse carboidrato simples com outras fontes como proteína, gordura e as fibras dos carboidratos complexos, a gente consegue uma velocidade mais gradual e com isso o nosso pâncreas não sofre tanto para produzir uma quantidade tão grande, tá? O grande problema aqui é com relação aos diabéticos. No momento em que a gente tem um alto consumo de carboidratos simples, de açúcar, e essa glicemia é muito elevada, o diabético ele já não consegue produzir insulina da maneira correta. E daí a gente tem muita glicose circulante. E isso não é interessante para o nosso organismo, certo? É importante a gente cuidar porque tem vários problemas acarretados. Quem está lá no curso que a gente já desenvolveu, que é o Guia de Lanches Saudáveis, já entendeu um pouco mais sobre essa sistemática, porque a gente tem uma aula específica sobre diabetes e também fala um pouco mais sobre essa questão da glicemia e como a gente pode organizar a nossa alimentação para ter um menor impacto, né? Mas então, como que a gente vai fazer a escolha dos carboidratos saudáveis? A primeira coisa é pensar naqueles alimentos mais ricos em fibras, como base, então, para a nossa escolha alimentar. Então, muitos vegetais, frutas, legumes, grãos inteiros, sementes, castanhas, que a gente também já discutiu anteriormente.
anteriormente. Eles vão promover maior saciedade justamente pela presença de fibra, e se a gente escolhe junto com esses alimentos, né, ou seja, os vegetais e as frutas, acrescentar mais grãos, sementes e castanhas, a gente também tem um outro componente, principalmente nas sementes e nas castanhas, que é a gordura. E daí, isso tudo junto nos ajuda também a diminuir essa velocidade de absorção, tá bom? Então, gente, o que a gente pode falar é que o carboidrato, ele não é o vilão sozinho. O nosso comportamento, na verdade, é que vilaniza o carboidrato. Porque a maneira correta de se alimentar traz mais benefícios para o nosso organismo e não malefícios, né? Então, nesse momento, a gente consegue ter uma melhor absorção dos nutrientes quando a gente faz escolhas saudáveis. Então, o nosso comportamento precisa mudar frente aos alimentos, fazer escolhas saudáveis. E como que a gente começa, então, a entender melhor como o nosso comportamento está afetando, então, a nossa saúde? A partir do momento que a gente percebe como estão as nossas escolhas. E a pirâmide dos carboidratos vai nos ajudar muito a entender isso. Então, vocês podem observar aí no nosso card que a gente tem 4 níveis, certo? Esses 4 níveis vão nos dar mais ou menos a ideia do que a gente precisa. Então, começando no nível 1, que é a base, que é a parte mais larga e robusta aí da nossa pirâmide, significa que tem que ser, então, baseado a nossa alimentação em priorizar as hortaliças. Então, a gente vai escolher brócolis, berinjela, abobrinha, cenoura, beterraba, folhosos de um modo geral, porque isso vai nos dar uma base ali muito boa de alimentos que tem uma quantidade muito boa de fibras. E isso vai favorecer a nossa dieta como um todo, porque a gente não vai ter tanto impacto assim na glicemia, compreendem? Daí, quando a gente pula para o nível 2, a gente já está falando de frutas, sementes e castanhas. A gente já vê ali que são 2 partes da pirâmide muito robustas, mais largas, e que o consumo tem que ser diário e frequente, né? Então, a gente vai colocar aí, nesse segundo nível, as frutas, as sementes e as castanhas, tá? Então, o que significa? Que ao longo do nosso dia, na maior parte das refeições que a gente vai fazer, a gente tem que priorizar o nível 1 e o nível 2, tá? Quando a gente chega no nível 3, a gente está falando de tubérculos, cereais, leguminosas e outras fontes de amido. No caso aqui, a gente sabe que a nossa alimentação, né, o brasileiro gosta muito de carboidrato. É muito comum num prato só a gente ter arroz, a gente ter feijão, a gente ter farofa, batata, macarrão. E o ideal, claro, é que a gente combine cereais e leguminosas. Então, se a gente tem um cereal como o arroz e uma leguminosa como o feijão, a gente está contribuindo, sim, uma parte ali numa quantidade de amido. No entanto, a gente também está contribuindo com uma parte de fibra e de proteína. Quando a gente junta cereal com leguminosa, a gente contribui com 9 dos aminoácidos essenciais, tá? E daí, nesse caso em específico, a gente tem que tomar cuidado só com a proporção, né? A gente sempre tem que ter no nosso prato uma quantidade maior do nível 1, do nível 2 e uma quantidade menor do nível 3. E assim a gente consegue balancear. E se você prefere um tubérculo ao cereal, ou seja, você prefere comer uma batata do que comer um arroz, tem que se lembrar também de aumentar um pouco mais a quantidade, então, de proteína no seu prato, porque você está tirando a leguminosa se você não vai combinar o cereal com a leguminosa, não vai comer o arroz e o feijão juntos. Então, são detalhes ao longo do nosso preparo dentro de um consultório para lidar com os pacientes. A gente vai ensinando essas combinações para que tudo fique mais fácil de ser entendido. E lá no nível 4, a gente tem os doces e os alimentos com açúcar adicionado. Vocês percebem que nessa pirâmide a gente não está excluindo os doces, a gente não está tirando esses alimentos com açúcar adicionado. Mas o que é importante entender é que eles não devem ser consumidos com frequência. Por isso que ele está lá no topo da pirâmide, bem miudinho. Se a gente for comparar os outros níveis, o consumo dele tem que ser muito menor em relação
aos demais, né? E daí, quando a gente fala de alimentos com açúcar adicionado, quando você é aluno aqui da NutriChef, você já entendeu que tem formas da gente preparar alimentos com açúcar adicionado e torná-los mais saudáveis, porque a gente faz combinação dos outros níveis, né, da nossa pirâmide e ainda acrescenta mais proteína, sendo um ovo, sendo um outro tipo de farinha e por aí vai. Isso é fundamental para que a gente também faça boas escolhas na hora de consumir o nosso doce. Se você precisa de um brigadeiro, é necessário na sua vida, você não vive sem um brigadeiro, tudo bem, porque ele está previsto aí no seu consumo diário, mas ele está previsto em todas as refeições? Não. Ele está previsto em quantidades muito grandes? Também não. Porque esse triângulozinho ali lá no finalzinho da pirâmide, né, lá no topinho da pirâmide, mostra pra gente que o consumo não deve ser diário, tá? O consumo ele tem que ser pensado, organizado e elaborado. E lógico, se você é nosso aluno, já aprendeu a fazer receitas saudáveis, sabe que sim, a gente pode consumir alguns tipos de alimentos com açúcar adicionado de maneira diária, mas também escolher muito bem os horários. Por isso a gente tem o guia, por isso a gente tem o curso de biscoitos, por isso a gente tem o e-book de bolos saudáveis, justamente com a ideia de ensiná-los como que a gente pode escolher melhor os alimentos. Certo, gente? Não deixem de baixar esse card, ele vai ser muito bom para orientar vocês nas escolhas, tá bom? E espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, que tenha iluminado um pouco mais na cabeça de vocês o papel dos carboidratos, que eles são importantíssimos para gerar energia no nosso corpo. Sem eles a gente não consegue desenvolver nossas atividades. É imprescindível apenas que a gente mude o nosso comportamento e escolha melhor os carboidratos que nós vamos comer e fazer melhor combinações também com gordura e proteína para a velocidade de absorção ser menor, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e eu volto depois com mais um episódio. Até mais!